Muito bem. E o ICAP mensal tem notícia boa para quem está fazendo as contas da dieta, para quem está iniciando o ano fazendo aí as suas projeções da alimentação dos animais. E quem traz os detalhes para a gente, do último ICAP medido agora em janeiro é o Paulo Dias, CEO lá da Ponta Agro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, já nos ajudando a entender o que aconteceu e, mais do que isso, o que vem pela frente em termos de custo da alimentação, né, Paulo? Dá para dizer que é um começo de ano favorável? E Alexandre, é sempre bom estar aqui com você, né? Trocando ideia aí para aumentar o conhecimento da nossa turma aí da cadeia pecuária. A notícia é boa, né, Alexandre? A gente vem aí com as compras do mês de janeiro, aí, principalmente Sudeste, melhores até do que o que a gente está estocado, ou seja, a gente teve aí os estoques aí uma alta em relação ao que a gente comprou, ao que foi comprado aí de nota fiscal no mês de janeiro, né? Isso mostra que a gente tem aí para frente preços de compra melhor do que o que a gente está estocado. Então, possivelmente, a gente vai ter uma inversão aí, uma diminuição do custo dessa diária aí como um todo. Hoje, atualmente, a gente tem aí o Centro-Oeste com a diária de 12,58, fechado aí em janeiro, né? Contra 12,31 do Sudeste. Se a gente comparar isso com janeiro de 2025, nós temos aí para o Centro-Oeste uma diminuição de 11,7% e no Sudeste 3,6% aí a diferença em relação ao janeiro de 2025. Então, realmente a gente vem aí com preços diminuindo aí o seu custo da diária ao longo do tempo. E você disse que, mais adiante esse custo pode até melhorar, Paulo, então? Sim, Alexandre, é engraçado porque o custo da nossa diária alimentar ele é baseado em cima do que o cliente nosso, em sua maioria, na nossa base de dados, aí, com mais de 7 milhões de cabeça, em torno aqui da análise fica 5 milhões de cabeça, o que o nosso cliente está estocado. Aí a gente tem que lembrar que é uma média ponderada móvel de estoque. Uhum. E quando a gente compara essa média ponderada móvel de compra, de estocado, versus o que aconteceu de compra através das notas fiscais desses confinadores, a gente nota que o preço de compra de janeiro está mais barato do que o preço estocado. Então, isso nos indica que, possivelmente, se essa compra do mês de fevereiro aí em diante continuar ainda com o preço mais baixo, vai impactar o estoque que os confinadores têm e, consequentemente, a gente pode ter um valor mais baixo da diária aí como um todo. Agora, um caso engraçado é que, assim, eu fiz um índice aqui só para a gente poder ter uma visão maior, né? Quando a gente compara, essa diária é o índice do INCAP. Em 2024, a gente, praticamente, o preço do boi gordo aí nosso, né? Comprava aí cerca de 14 dias somente de uma diária confinada. Hoje, Alexander, em média, a gente está aqui nas duas regiões com 25 dias de diárias aí, ou seja, uma arroba de boi gordo compra 25 diárias. O que isso nos mostra, né? Se a gente comparar aí nesses últimos 2 anos, o boi gordo cresceu cerca de 45%, óbvio, teve um aumento aí do preço do boi gordo, mas a gente teve um índice alimentar aí também baixando 13%. Ou seja, abriu uma tesoura aí, né? Abriu um leque aí de oportunidade. Mesmo vindo aí o preço da reposição, a gente ainda está surfando aí numa margem bem bacana aí para previsão aí nesse primeiro trimestre aí do ano 2026. Ô Paulo, onde você destacaria que, resultou nesse barateamento? O que que foi fundamental em termos de, componentes, né, desse índice que fez esse preço recuar? Ô, Alexander, essa pergunta é muito boa porque essas análises aqui elas são multivariadas, né? E aí eu dei uma aprofundada aqui para poder entender como é que está o nosso confinador brasileiro em relação a 2024, 2025. E aí, cada vez que eu aprofundo esses dados, mais eu sinto orgulho aqui de estar na cadeia pecuária. Os nossos pecuaristas aqui, eles sabem realmente produzir e sabem explorar as oportunidades. A gente teve aqui ao longo do tempo, nós aumentamos cerca de 4 dias aqui de confinamento em relação a 2024, 2025, mas a gente foi mais eficiente em todos os nossos índices, mesmo aumentando também o consumo animal.
A gente, em média, no consumo animal nosso aqui chegamos aí a 8 e pouquinho quilos de matéria seca. Ano 2025 a gente foi para 9,5 mais ou menos, mas a gente conseguiu, mesmo com esse boi aí consumindo mais, com mais dias de confinamento, a gente botou mais um arroba. A gente aumentou nossa lucratividade, nossa eficiência em toda parte da cadeia. O boi que entrou pesado no início, mesmo peso 2024, saiu mais pesado um arroba, saímos de 490 para 520 ali, quilos do boi de abate, e aí isso também nos ajudou a aumentar a eficiência do lucro aí, dos confinadores brasileiros, e o impacto dessa gestão inteira também se deu na visão nutricional. Se você pegar o Sudoeste hoje, é o menor convergência entre as duas regiões. Centro-Oeste e Sudeste, a gente hoje, no mês de janeiro, a gente teve simplesmente 27 centavos em relação à diária do Sudeste com o Centro-Oeste, mostrando que o Sudeste voltou a ser muito competitivo aí frente ao Centro-Oeste como um todo, que tinha o preço do milho e condições de nutrição muito melhor do que o Sudeste, que trabalha com coprodutos, né? É interessante isso que você está trazendo, que a eficiência também, no final das contas, ajuda nesse resultado, principalmente na redução do custo de produção, no final das contas, no custo da alimentação. Sim, porque quando a gente olha a diária alimentar, não é só o preço do insumo que influencia, né? Se eu tiver um consumo menor, consequentemente, eu vou diminuir o meu custo da diária alimentar por boi por dia, né? No caso aqui, a gente aumentou o consumo em quase 1 quilo, olhando as duas regiões ali como um todo, e ainda assim a gente conseguiu diminuir o preço da diária. Então, aumentando, ainda permitiu-se produzir, a gestão que a turma de confinadores teve esse ano foi bacana, assim, se reduziu a diária alimentar e mesmo assim se conseguiu produzir mais. Então, dado ao cenário de preço de insumo como um todo e a gestão de estoque e a eficiência de produção, o nosso confinador conseguiu aproveitar ao máximo aí, como um todo, explorando todas as variáveis dentro do confinamento para aumentar a sua lucratividade, não só na visão da diária como um todo, né? É, é legal que daí a gente não tem um componente só, como o grande modificador aí do custo, né, não é ou o milho, ou o farelo, ou sei lá, algum componente aí do custo de alimentação, que faz essa mudança, mas sim a eficiência, o ganho de peso, o ritmo de ganho de peso dos animais, que melhora esse resultado no final das contas e obviamente mostra que a pecuária está cada vez mais eficiente, mais moderna também. Ah, faz parte da pecuária 4.0, né, Paulo? Alexander, engana-se quem acha que só tem um tipo de confinamento no país, né? A gente vê os produtores aí com prestação de serviço, com boi próprio, com boi produzindo, entrando mais pesado no confinamento, com TIP. A pecuária brasileira está fazendo seu papel e aí a gente está vendo que realmente a gente está se posicionando aí como uma das melhores do mundo, não só na visão de produção de simplesmente uma carne ali de qualquer forma, né? A gente está sendo muito eficiente nas evoluções ano a ano da nossa pecuária nacional. E o índice CAP aqui, que a gente traz muito fortemente, tem mostrado isso cada vez mais, muito claramente, né? Porque uma vez, né, que a gente, depois que tira o boi magro, né, Alexandre, 89% do custo de produção é nutricional. Então, lidar com a visão nutricional é muito importante. E as nossas relações de troca aqui ao longo do tempo, e mostrando isso, né, tá bem eficiente, ou seja, eu realmente consigo aí com o boi gordo aqui hoje, comprar 25 dias de confinamento de diária alimentar. Então, isso é muito bacana, né? Só para você ter ideia, 2 anos atrás, com a lucratividade baixa, essa produção que a gente tinha como um todo da arroba produzida ali, ela era queimada, 93% era feita para poder pagar seu custo de produção. Hoje, com toda essa eficiência e assumindo um pouco a lucratividade, esse mesmo custo aí hoje é cerca de 52%. Ou seja, a pecuária se tornou muito eficiente, aproveitando cada uma dessas variáveis, né? Explorando o boi melhor, sabendo comprar melhor, produzindo estoque, estocando na hora certa. E aí o mercado externo e mercado interno, que é uma das variáveis que a gente não controla muito, ajudando a pecuária realmente só sobe aí e dá orgulho aí para a gente estar nela aí como sempre, né? Muito bom. Ô Paulo, você acha que a gente tem margens, então, atrativas aí para o confinamento? A gente ouviu o Ronald
na entrevista anterior falando, que o mercado do boi magro está puxando aí e que a gente está vendo uma alta importante aí para essa categoria. Como você falou, tirando o boi magro, 89% do custo de produção é alimentação. Dá para garantir, margem, com os custos atuais hoje? O que que vocês têm levantado aí em termos de atratividade do confinamento? Boa pergunta, Alexandre. Na verdade, a gente nunca entrou um ano com tanta ferramentalha aqui para se defender de uma reposição subindo, né? Primeiro, a informação é tudo, né? Os nossos confinamentos brasileiros estão com o nível tecnológico cada vez mais avançando. Isso deu condições para que no ano passado a gente tivesse uma leitura de que a reposição ia aumentar e muitos dos confinadores que têm condições de armazenar esse boi magro, eles assim fizeram, garantindo aí talvez um primeiro giro com mais visão de margem, ali, de lucro como um todo. O grande desafio nosso vai ser o segundo giro, aí de setembro para frente, aí, que aí a gente tem aí várias nuances, né? Mas do ponto de vista nutricional, a gente está vendo que cada vez mais a gente tem uma tendência a manter esses preços aí em queda ou até no patamar estabilizado. Haja visto somente o nosso risco maior aqui, talvez seja safrinha de milho aí que vem aí com a questão climática e janela de oportunidade que mudou um pouco. Mas fora isso, a gente tem ferramenta para brigar aí com a reposição, tentando tomar o lucro aí dos confinadores através da nutrição. Então isso é muito bom aí como um todo, né? E como o próprio Ronald falou aí, né, muito bem, a gente tem uma visão de crescimento aí, de retomada aí de posições de preço de arroba que talvez favoreça o confinamento ainda esse ano, né? Então eu acredito muito que esse confinamento desse ano ainda vem pulsante aí, como a gente teve 2025. Eu acho que talvez nem tanto a lucratividade tão alta, mas se a arroba se manter aí crescendo e o custo da nutrição como está se apontando aí, a gente tem ferramentas boas para brigar com a reposição e aí é bom que toda a cadeia ganha da pecuária, né? Tanto a cria quanto a recria engorda, né? Isso é muito favorável para a pecuária nacional. Show de bola. Paulo, obrigado mais uma vez pela participação. Paulo Dias está todo mês aqui com a gente, atualizando o índice de custo alimentar aí, para que você possa entender a composição dos seus custos, como é que esses custos estão influenciando no seu resultado. Enfim, é sempre uma leitura bem importante, não só do que passou, mas também do que vem pela frente. A partir das informações, você consegue se planejar melhor aí para o custo da sua dieta, o custo da dieta dos seus animais. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço, Alexandre. As informações estão todas disponíveis no nosso site lá para qualquer pessoa que queiram acessar aí para ver os nossos índices, tá? E parabéns pelo grande trabalho. Um Valeu, abraço a obrigado, todos. Paulo. Abraço.